Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde a você que está em casa. Que alegria estarmos aqui celebrando esse tríduo pascal aqui na Canção Nova. Hoje, sábado santo, iniciamos a nossa reflexão pela manhã. Ouvimos anteriormente aquela pregação do Dunga, onde ele dizia para nós que assim como Cristo que nós celebramos hoje está enterrado, com ele está enterrado o nosso homem velho. No entanto, irmãos, esse Jesus Cristo que foi sepultado, a morte não pôde detê-lo no seu poder, mas Jesus Cristo ressuscitou. E é sobre esse tema que eu quero abordar com você, que eu quero tratar com você nessa tarde. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. E para isso eu gostaria que você pegasse comigo, por favor, a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 43. Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 43. A palavra de Deus vai dizer assim: No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores que essa. E ajuntou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavras da salvação. Vamos aplaudir esse texto da palavra de Deus, irmãos. Esse texto do Evangelho de João, ele narra o encontro de Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Anteriormente nós vamos perceber aí nesse mesmo capítulo que Jesus chama Pedro e muda o nome dele de Simão para Pedro. E aqui narra-se nesse texto que nós acabamos de ouvir o encontro com Filipe, depois André. E Filipe e André finalmente vão falar de Jesus para o discípulo Natanael. Se você fizer a contagem aí do nome dos 12 discípulos, você vai perceber que Natanael não consta na contagem. Isso porque, na verdade, Natanael é o segundo nome do discípulo chamado Bartolomeu. Portanto, na contagem que a gente tem costume de ter às vezes de memória, o Natanael é na verdade o discípulo Bartolomeu. A palavra Bar significa filho, portanto o nome dele era Bartolmai Natanael. E o nome Natanael significa dom de Deus. É interessante que André e Filipe chegam para ele dizendo: Olha, nós acabamos de encontrar aquele de quem Moisés falou. Nós acabamos de encontrar o Messias, em outras palavras. E aí então, Natanael faz a seguinte indagação. Ele queria saber de onde era. E eles então vão dizer que era Jesus da cidade de Nazaré. Então Natanael faz uma outra indagação. Pode vir coisa boa da cidade de Nazaré? Isso porque na verdade Nazaré era uma pequena vila. Haviam mais ou menos na época de Jesus, no máximo 30 casas naquela pequena vila.
Então, por ser uma vila tão pequena, Natanael então faz essa pergunta: pode vir coisa boa dessa cidadezinha, da cidade de Nazaré? E então os discípulos André e Filipe levam Natanael para conhecer a Jesus. Até aquele momento, Natanael não havia se encontrado pessoalmente com Jesus. Ele somente havia ouvido falar de Jesus Cristo. Quando ele vem se aproximando de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita, nele não há falsidade nenhuma. E Natanael, que até aquele momento não tinha se encontrado pessoalmente com Cristo, faz ainda uma outra pergunta. Ele diz assim: de onde você me conhece? E Jesus então vai dizer para ele algo que estava relacionado à sua vida íntima, à sua vida pessoal, algo que ninguém havia visto. Jesus vai dizer assim: antes de você estar debaixo da figueira, eu já te conhecia. Alguns biblistas vão dizer que o fato de estar debaixo da figueira é uma atitude de alguém que está para tomar uma decisão importante. Outros vão dizer que aquele discípulo, o Natanael, estava em uma situação em que ninguém observava, que ele se encontrava sozinho, portanto não havia possibilidade de alguém conhecer aquela atitude. E Jesus então traz à luz algo que era íntimo da vida daquele discípulo chamado Natanael. Da mesma forma que Jesus conhece aquilo que estava no coração de Natanael, eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui, e para você que nos acompanha através da TV Canção Nova, que Jesus conhece o teu coração. Ele sabe daquilo que você está vivendo. Eu quero dizer para você que está aqui, meu irmão e minha irmã, que Jesus conhece cada uma das tuas lutas. Eu quero dizer para você que Ele sabe qual é o teu nome. Eu quero dizer que Ele conhece cada um dos seus problemas. Ele sabe e tem visto a sua vida. Os olhos de Deus estão constantemente pousados sobre a sua vida, meu irmão. Jesus conhece as lágrimas que você tem derramado com os olhos, mas Ele também conhece as lágrimas que estão dentro do teu coração. O Salmo 138 vai dizer para nós de uma forma maravilhosa, que a palavra nem ainda chegou à nossa língua, e o Senhor já a conhece por inteiro. Queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado, desse um sorriso para ele e dissesse assim: Deus conhece você, meu irmão. Agora diga para você mesmo assim: Deus me conhece. Deus me conhece do jeito que eu sou. E naquele momento em que Jesus faz aquela revelação sobre Natanael, Natanael faz uma declaração de fé. Ele diz assim: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você pode repetir essa declaração comigo bem alto? Diga comigo: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Levante os seus braços e diga bem alto, por favor: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Observe, meu irmão e minha irmã, os detalhes dessa declaração de fé. Primeiro, aquele homem, Natanael, reconhece Jesus como sendo mestre. E de fato Jesus é mestre. É claro que ele é um mestre completamente diferente de todos os demais mestres daquela época. No entanto, irmão, considerar Jesus simplesmente como mestre é colocá-lo no mesmo patamar de igualdade que outros sábios que já pisaram nessa face da terra. Hoje,
se estuda a respeito das palavras de Cristo, nas universidades se estuda a respeito de Jesus Cristo. No entanto, considerá-lo somente como mestre é igualá-lo a qualquer outro sábio que já pisou nessa face da terra. Aquela pessoa que somente reconhece Jesus como mestre, não consegue se aprofundar na verdade da sua palavra, não consegue viver um encontro pessoal com Cristo. Portanto, meu irmão, em nossa profissão de fé, também será necessário ir mais além, ir mais fundo, para reconhecermos quem é Jesus Cristo. Natanael, ele vai mais além. Ele não olha somente nas aparências, mas ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus é reconhecer que Jesus também é Deus, é reconhecer que Ele é um da Trindade. E Natanael, ao observar e ver Jesus, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você nessa tarde deseja viver um encontro com Cristo, é preciso reconhecê-lo como o único Senhor e Deus de sua vida. E é bonito na declaração de Natanael, que ele ainda diz que Jesus é o Rei de Israel. Portanto, meu irmão, quando eu consigo reconhecer Jesus como Rei, eu me coloco numa situação onde eu reconheço a autoridade de Jesus sobre a minha própria vida. E é justamente isso que Natanael faz aqui na palavra de Deus. Em sua declaração de fé, ele vai dizer: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Repita novamente comigo essa oração de braços erguidos bem alto. Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Na verdade, meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura e percebemos aqui na Canção Nova todo o processo que nós estamos vivendo nessa caminhada pascal, nós percebemos que nós celebramos hoje, nesse sábado santo, a descida de Jesus à mansão dos mortos. E aí, irmão e irmã, a palavra de Deus ela vai declarar para nós o seguinte: é nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, àqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Nesse texto da palavra de Deus, na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 19, a Bíblia vai declarar para mim e para você que Jesus ele desceu à mansão dos mortos para ali anunciar a libertação para todas aquelas pessoas que morreram na justiça. Perceba, meu irmão, que antes de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém tinha ainda a visão beatífica. O homem não podia de forma alguma se achegar até Deus no céu. Jesus, com sua morte e ressurreição, ele se torna a porta aberta para mim e para você. E é através de Jesus Cristo, do caminho novo que foi aberto pelo seu próprio corpo, que nós então temos acesso ao trono da graça de Deus. Jesus então, o que ele vai fazer na mansão dos mortos? Ele vai anunciar aos bem-aventurados, a Moisés, a Abraão, a Elias, aos profetas, que o tempo da vitória sobre a morte havia chegado. E Jesus então, depois que sobe ao céu, ele leva consigo a alma desses bem-aventurados. É isso que Jesus vai fazer na mansão dos mortos. Portanto, meu irmão, Jesus, ele morreu por nós. No entanto, nós sabemos e declaramos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde deter Jesus em seu poder. Ele ressuscitou. Sabe onde ele está nesse momento, irmãos? Ele está aqui no meio de nós. Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus Cristo.
E a palavra de Deus, ela vai dizer para nós assim de uma forma linda. E eu convido você a pegar comigo, por favor, esse texto da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, na carta de São Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. O texto diz assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, ele humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe outorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa declaração que São Paulo vai fazer na carta aos Filipenses, nós observamos que Jesus, como obediência a Deus, ele assume a nossa condição de homens. Ele foi igual a mim e a você em tudo, irmão, com exceção do pecado. E Jesus então, sendo obediente a Deus, por amor de mim e de você, ele assume a sua cruz e morre numa cruz. Ao morrer na cruz, irmãos, Jesus então realiza a obra da redenção. O pecado foi apagado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Eu e você fomos justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. O pecado já não nos domina, porque nós somos libertos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Jesus, com a sua morte na cruz, ele reconcilia o mundo com Deus. Portanto, meu irmão, aquele abismo que estava entre nós e Deus, ele foi rompido pela cruz de Cristo. Por causa do sangue de Cristo derramado, nós temos acesso à graça de Deus novamente. Reconciliados com Deus, nós fomos pelo sangue de Jesus Cristo. E ao realizar então plenamente essa obra de salvação, nós fomos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aí a carta de São Paulo aos Filipenses, que Deus o exaltou, e o exaltou soberanamente, e deu então a Jesus Cristo o nome que está acima de todos os nomes. E vai dizer então São Paulo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua deve confessar para a glória de Deus Pai. Levante os seus braços e diga bem alto comigo, que Jesus Cristo é o Senhor. Diga forte. Irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão acompanhando aqui pela TV Canção Nova precisam ouvir essa boa notícia. Levante os seus braços e diga bem alto: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Agora diga: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. De fato, meu irmão e minha irmã, quando nós fazemos uma reflexão sobre a palavra de Deus, nós vamos perceber que de fato Jesus é o Senhor. É interessante quando nós olhamos para o Antigo Testamento, porque esse título, o título de Senhor, só era dado a Deus, o Pai Criador de todas as coisas. Quando nós olhamos na palavra de Deus, e Deus então vai se revelar a Moisés no Antigo Testamento, e quando Moisés pergunta para Deus qual é o nome de Deus, Deus vai dizer para ele: eu sou aquele que sou. Na tradução disso, nós vamos ter o nome de Javé.
Esse nome, o nome de Javé, é representado por 4 letras: a letra Y, a letra H, a letra W e a letra H. É o chamado tetragrama sagrado. O povo judeu tinha tal respeito quando liam na Sagrada Escritura o nome de Deus que estava ali revelado, que quando estava escrito em determinado texto o nome de Deus, eles não pronunciavam o nome, porque os judeus consideram o nome de Deus um nome sacratíssimo. Todas as vezes então que no Antigo Testamento está escrito o nome de Deus, os judeus, ao lerem esse texto, dizem Adonai. Adonai significa soberano Senhor. Já aqui no Novo Testamento, o título que era dado unicamente a Deus, o Pai Criador, agora ele é conferido a Jesus Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, aqui nesse texto da palavra de Deus, São Paulo vai declarar que Jesus Cristo recebe o mesmo título que era dado ao Pai Criador, ao dizer que Jesus é o Senhor. Aqui eu queria te convidar a dar uma forte salva de palmas para Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. Ao longo do seu ministério público, por diversas vezes, Jesus começa a dar demonstrações do seu senhorio. Ele começa a dar demonstrações que de fato todo o poder e toda a autoridade estava sobre ele. Eu te recordo aqui daquele texto que está narrado no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5. Jesus chega no território dos Gerazenos, e lá naquele território havia um homem que estava possesso de uma legião de demônios. Assim que o barco chega no território dos Gerazenos, aquele homem que era atormentado por um demônio vai correndo ao encontro de Jesus, e o demônio que estava nele diz assim: o que você tem a ver conosco, Jesus? Tu és o Filho de Deus. Perceba, meu irmão, que Jesus começa, e a palavra de Deus vai revelando que Jesus tem autoridade sobre o demônio. E na verdade, num outro texto da palavra de Deus, nós vamos ouvir que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Portanto, meu irmão e minha irmã, o demônio não tem poder sobre aquele que tem Jesus como Senhor de sua vida, porque o demônio a sua cabeça foi pisada por Jesus Cristo no alto da cruz. Jesus é o Senhor e só Ele tem poder sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Amém. Nós vamos observando ao longo da Sagrada Escritura que Jesus demonstra que Ele tem autoridade sobre as doenças. Ao longo de todo o seu ministério, nós vamos observar que muitas pessoas foram curadas por Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer assim: onde quer que Ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados, ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que o deixassem tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam curados. Jesus, portanto, demonstra a sua autoridade sobre as doenças. E aqui, meu irmão, eu quero dizer uma palavra de libertação sobre a tua vida. Eu sei que aqui muitos estão enfermos e vieram aqui para se encontrar com Cristo, ou talvez para pedir a libertação de sua enfermidade. Eu quero dizer uma vez mais que Jesus tomou sobre a sua cruz o fardo de todas as tuas dores. Se você crê nisso, meu irmão, você pode ser curado pelo sangue de Jesus derramado no alto da cruz. Amém, irmão? Há alguns meses, lá na cidade de Pelotas, nós estávamos gravando uma música com esse título, com o título Jesus Cristo é o Senhor.
E um dos irmãos, que é até o compositor e que estava fazendo os arranjos da música, foi acometido de uma enfermidade na tireoide. Ele fez aquele primeiro exame, onde se tira um pedacinho para fazer a análise, a biópsia, e foi fazer o exame. Eu me recordo que, justamente no dia em que eu fui colocar, eu fiz a gravação desse texto de Filipenses 2 nessa música. No dia em que eu fui fazer a gravação, ao final daquela gravação, ele disse para mim: olha, Lázaro, reza para mim, irmão, porque a minha esposa está agora lá no consultório pegando o resultado do exame. Estávamos eu, ele e mais um dos funcionários do escritório da Renovação Carismática ali, e nós nos abraçamos e rezamos intensamente e declaramos que Jesus era o Senhor daquela doença. Declaramos. E naquele momento eu fiz uma oração pedindo para que Jesus é que tivesse a última palavra sobre aquela doença. Veio o primeiro exame. Foi constatado que ele estava com câncer. O médico solicitou um segundo exame depois daquela oração. No segundo exame, para a glória de Jesus Cristo, já não havia mais o câncer, porque Jesus é quem tem a última palavra sobre a nossa vida. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei se você que veio aqui está vivendo um momento de enfermidade, mas o que eu sei é que Jesus Cristo é o médico dos médicos e Ele tem a última palavra sobre a sua vida. Creia em Jesus, irmão, e Ele vai dar a última palavra, o diagnóstico definitivo sobre a sua vida. Nós vamos observando que Jesus, ao longo do seu ministério, ele começa a mostrar que ele tem autoridade sobre a natureza. Eu te recordo aqui daquele fato onde Jesus estava na barca dormindo, atravessando de um lado para o outro do mar, e estava ali, fez-se uma grande tempestade. Os discípulos então ficaram com medo, e os discípulos então acordam Jesus dizendo: mestre, nós estamos perecendo. Jesus então fica de pé naquela barca, olha para os discípulos e vai dizer que eles eram homens de pouca fé. Jesus estende a mão sobre o mar e sobre aquela tempestade, e diz a palavra de Deus que se fez uma grande bonança. Isso, meu irmão, durante o seu ministério, Jesus dá provas de que ele tem autoridade sobre a natureza. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está passando por um momento de agitação na sua vida, Jesus, que está aqui no meio de nós, pode estender a mão e dizer que se faça uma calmaria na sua vida nessa tarde. Você crê nisso, sim ou não? Portanto, Jesus começa a demonstrar que ele tem autoridade sobre a natureza. Jesus, ele multiplica pães e peixes, ele transforma a substância dos elementos, ele pega o elemento água e o transforma em vinho, para mostrar o seu poder e a sua autoridade. E muito mais que isso ainda, nós vamos observar na palavra de Deus, que Jesus começa a mostrar que ele tem autoridade sobre o seu próprio corpo, sobre si mesmo. Em certa vez então Jesus manda os discípulos atravessarem o lago, e Jesus então vai até eles andando sobre as águas. Isso prova que Jesus tem autoridade sobre si mesmo. E finalmente, a palavra de Deus, ela diz para nós que Jesus tem autoridade sobre a morte. E eu te recordo aqui aquele episódio de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Jesus manda que rolassem a pedra, e estende a mão e diz: Lázaro, sai para fora. E aquele que estivera morto se levanta, meu irmão, ao som da voz daquele que tem o domínio sobre toda a criação. A morte não pôde vencer Jesus Cristo, e é isso que nós celebramos nesse sábado santo. Nós celebramos aqui a morte da morte. E finalmente,
Nós vamos celebrar hoje nessa Páscoa. Nós vamos celebrar nessa Páscoa a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que estava morto, aquele que desceu à mansão dos mortos, aquele que fora pregado numa cruz. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo está vazio, porque a morte não pôde segurá-lo em seu poder. Ele ressuscitou e foi constituído por Deus o Senhor, o Rei, o Príncipe de toda a criação. Declare comigo nessa tarde, meu irmão: Jesus Cristo é o Senhor. Bem forte. Dá para ser melhor que isso? Bem forte, diga: Jesus Cristo é o Senhor. Agora, meu irmão, observe o seguinte: não há dúvidas que Jesus Cristo é o Senhor. Ele demonstra isso através da sua vida em ministério. E aí a palavra de Deus, ela vai dizer para nós algo lindo. Olha só: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Além disso, a palavra de Deus vai dizer também na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 1: ultimamente Deus nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser. Ele sustenta o universo com a força de sua palavra. Observe aqui o que São Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a ordem natural de todo o universo, a ordem natural do macrocosmos e do microcosmos, é sustentado pela força da palavra de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, o que São Paulo está dizendo aos Hebreus é que Deus está no controle de tudo. E eu quero dizer para você que está passando por um momento de dificuldade: Deus está no controle da sua vida. Meu irmão, não cai um fio de cabelo sequer de sua cabeça sem a permissão do Senhor. Não cai sequer uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Ele sustenta o universo com a força de sua palavra. Portanto, meu irmão, eu quero dizer para você, e eu quero te convidar: diga para esse irmão que está do seu lado assim: não tenha medo, Jesus está no controle da sua vida. Agora diga para você mesmo isso, diga: Jesus está no controle da minha vida. Eu queria ouvir o que você está dizendo. Diga isso: Jesus está no controle da minha vida. Observe, meu irmão, que eu estou aqui biblicamente provando para você que Jesus Cristo é o Senhor. E ainda a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, é uma declaração linda que nos faz a carta de São Paulo. Olha só: para isso, Cristo morreu e retomou a vida, para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 9. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que você, querendo ou não, tendo fé ou não, Jesus Cristo é o Senhor.
O senhorio de Jesus não depende de nós. Ele já é o Senhor. Ele foi exaltado por Deus em glória e constituído o herdeiro universal. No entanto, irmão, quando Deus criou a mim e a você, Ele deu para nós um dom chamado livre-arbítrio. E esse dom vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Deus colocou dentro de você a capacidade de se decidir. Portanto, meu irmão, você é que precisa decidir-se por Jesus Cristo. Ele já é o Senhor dos vivos e dos mortos. No entanto, você é que precisa abrir o teu coração para reconhecer Jesus como teu Senhor. A Bíblia vai dizer assim no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, e cearemos eu com ele e ele comigo. Portanto, meu irmão, esse Jesus que já é o Senhor de todas as coisas, Ele quer ser o Senhor da sua vida. No entanto, é preciso que você abra o seu coração nessa tarde para reconhecê-lo como o Senhor de sua vida. Esse Jesus que morreu e ressuscitou e foi constituído por Deus o Senhor dos vivos e dos mortos, Ele está aqui nessa tarde aguardando a abertura do teu coração. A abertura do teu coração. E aí a palavra de Deus vai dizer: se com sua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se creres em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Observe que são dois verbos: confessar com a boca e crer com o coração. Portanto, não basta dizer, não basta falar Jesus Cristo é o Senhor, é preciso crer com o coração e assumir o senhorio de Jesus em sua vida, assumir o domínio de Jesus sobre a sua vida, meu irmão, submeter a sua vida a Ele. Jesus está aqui na porta do seu coração, e nessa tarde Ele está batendo. Se você tiver a coragem de abrir o seu coração, Jesus pode entrar na sua vida para modificá-la completamente. É preciso abrir o coração para Jesus nessa tarde. É preciso abrir o coração para reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E reconhecer Jesus como Senhor, se você deseja reconhecê-lo como Senhor, isso implica em uma mudança radical de vida. Reconhecer Jesus como Senhor implica em fazer em tudo, não a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que tem a autoridade sobre a minha vida, daquele que eu proclamei como Senhor. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você: você está disposto a fazer em tudo a vontade de Jesus, sim ou não? Quem está disposto, levante as suas mãos e diga: Jesus é o meu Senhor. Diga mais alto: Jesus é o meu Senhor. Observe, meu irmão, que é preciso, para reconhecer que Jesus é o Senhor, permitir que em todas as decisões da nossa vida, permitir que Ele de fato realize na minha e na sua vida a sua vontade. É preciso abrir o coração para que Ele seja o Senhor de nossas vidas. E aqui, agora, eu queria dar para você um princípio espiritual. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Abra bem os seus ouvidos. São Paulo vai dizer: se proclamardes com a tua boca e creres no teu coração que Jesus é o Senhor, serás salvo. Todas as vezes que eu falo com a minha boca que Jesus é o Senhor, a palavra Jesus significa
Deus salva. Portanto, que em todas as situações da minha vida em que eu declaro Jesus é o Senhor, Jesus começa a assumir aquela situação para Ele mesmo. Vamos supor que você está vivendo um momento de dificuldades no teu casamento. Quando você diz assim, Jesus é o Senhor do meu casamento, você está proclamando que Jesus ele é maior e tem autoridade sobre aquela situação. Quando você que está doente declara, Jesus é o Senhor dessa doença, você está dizendo que Jesus ele tem autoridade para curar você daquela doença. Portanto, meu irmão e minha irmã, é preciso que em cada situação da nossa vida, eu e você declaremos que Jesus tem o domínio de cada situação da nossa vida. Eu vou ilustrar com uma pequena história. Conta-se com uma mulher que vivia atormentada pelo demônio. Ela foi participar de um grupo de oração. Quando ela chegou lá no grupo de oração, ela descobriu que Jesus era o Senhor. E ela então resolveu levar Jesus para a sua casa. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? E ela então levou Jesus para a sua casa e disse para ele: ó Jesus, está aqui a minha casa, essa aqui é a sala da minha casa é sua. Naquela noite que ela entregou a sala de sua casa para Jesus, o demônio, como toda noite, veio bater na sua porta. Quando Jesus, olha só, Jesus que tinha assumido a direção daquela sala, abriu a porta, o diabo deu de cara com ele. O que você acha que ele fez? Saiu correndo, é claro. No entanto, o diabo ele é astuto. Ele então rodeou pelo outro lado e bateu na porta do quarto. O que aconteceu? Ele entrou pela porta do quarto e quebrou tudo que tinha na casa. A mulher então foi lá na sala falar para Jesus: Senhor, mas eu dei a sala da minha casa para ti, o Senhor não me defendeu, não cuidou da minha vida. Jesus disse para ela: pois é, você só me deu a sala da tua casa, o quarto ainda é seu. Portanto, meu irmão, na sua vida, quais são as áreas que você não teve coragem de entregar para Jesus? Porque quando nós temos a coragem de entregar a nossa vida toda, Jesus de fato vai assumir a direção da nossa vida. Quando você tem a coragem de deixar Jesus governar a tua vida, de fato a sua vida será uma vida completamente nova. Você quer viver uma vida nova em Cristo, sim ou não? Você quer nessa noite, nessa tarde, reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida, sim ou não? Sim. Vamos começar entregando a nossa família para Jesus. Você tem algum problema na sua família? Quem tem, levante a mão. Meu Deus. Você tem alguma pessoa que é difícil de convivência lá na sua casa, sim ou não? Sentado como você está mesmo, levante as suas mãos comigo. Feche os seus olhos e diga que Jesus é o Senhor da tua família. Eu quero convidar você a rezar nesse momento e ir entregando toda a tua vida. Chama pelo nome, fala: Jesus, tu és o Senhor do meu marido, da minha esposa, tu és o Senhor dos meus filhos. Essa pessoa que é difícil para você, diga que Jesus é o Senhor da vida dela. Enquanto você está declarando Jesus é o Senhor, Ele está assumindo o controle da sua vida, da sua casa, da tua família. Declare, meu irmão, que Ele é o Senhor da tua vida. Sim, Jesus, uma vez mais, solenemente, nós queremos nessa tarde reconhecer e declarar que Tu és o dono da nossa vida. Tu és o Senhor da vida da Lucélia, da Gabriela, de todos os meus irmãos e sobrinhos e cunhados. A minha família, Jesus, eu coloco aqui e agora, submisso ao Teu senhorio e à Tua autoridade. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você rezou com fé? Sim ou não? Sim.
O que mudou na sua vida depois dessa oração então? Você entregou a sua família para Jesus? Sabe o que mudou a partir dessa oração? Mudou que a partir de agora você já não tem mais família. A tua família está nas mãos de Jesus. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé, irmão. Esse Jesus, constituído por Deus herdeiro universal, esse Jesus que você acaba de permitir que entre na tua família, Ele de fato é o Senhor dos vivos e também dos mortos. E o mais bonito ainda, esse Jesus que daqui a pouco nós vamos celebrar a sua ressurreição dos mortos, um dia voltará com poder e glória. E nesse dia nós reinaremos eternamente com Ele. Seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Nesse dia, irmão lindo, não haverá mais choro e nem dor. E nós veremos o Filho de Deus, assim como disse a Natanael, subindo e descendo, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por enquanto eu convido você agora a levantar os seus braços e com as tuas palavras receba Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero ouvir você rezar, meu irmão. Vai com suas palavras, do teu jeito, com a simplicidade da tua oração nessa tarde. Vai dizendo: Jesus, nós reconhecemos essa verdade revelada, a verdade que tu morrestes e retomastes a vida, e fostes constituído por Deus como o Senhor dos vivos e dos mortos. Por isso, Jesus, nessa tarde, aqui e agora, eu quero reconhecer-te como o único Deus de minha vida, reconhecer-te que não há outro além de ti na minha vida, reconhecer que tens o domínio sobre todas as coisas, tens o domínio sobre as nossas enfermidades, tens o domínio sobre todos os nossos problemas familiares. Tu és maior que todos os nossos problemas. Reconhecemos nessa tarde, Jesus, que tu estás no controle de nossas vidas. Submetemos a ti, Jesus, a realeza, o império, a soberania de nossas vidas. Governa sobre nós, Jesus. Reina sobre o nosso trabalho. Reina, Jesus, sobre o nosso lazer. Reina, Senhor, sobre o nosso compromisso de cristãos. Reina sobre o nosso ministério. Nós declaramos nessa tarde: Jesus Cristo é o Senhor. Levante os seus braços comigo. Deixa o Espírito Santo orar em você. Solte a sua voz. Sindara labari cantara labaria la balodora la cantemos. Todos se dobrará. Levante os seus braços para reconhecer essa verdade. Proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Uma vez mais, com toda a força de sua voz, vai. Todos joelhos se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em um nome é Jesus.
Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, para que você na sua vida, para que você, assim como Dunga dizia pela manhã, nós iremos sair daqui como ressuscitados, para que nós proclamemos em nossas casas, em nossas famílias que Jesus é o Senhor. Nós não poderemos fazê-lo senão através da unção e da ação do Espírito Santo. Portanto, eu te peço nessa tarde, levanta comigo aqui agora teus braços e peça que o Espírito venha sobre a tua vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, peça agora com as tuas palavras que o Espírito Santo te batize, que Ele renove o teu coração e faça de você um homem novo, uma mulher nova. Peça que o Espírito venha com sua unção, com seus carismas, que o Espírito venha agir no meio de nós com força de ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o que nós clamamos nessa tarde. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, batiza-nos, Senhor, com teu poder, batiza-nos para que nós possamos declarar o senhorio de Jesus com nossas vidas, testemunhá-lo com nossas palavras. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem sobre a tua igreja aqui reunida. Vem, Espírito Santo de Deus, e toca os nossos corações, a fim de que nós possamos ser testemunhas vivas da ressurreição de Cristo. Toca nosso coração, ó Espírito. Levanta homens novos, levanta profetas, levanta homens e mulheres que são adoradores. Batiza-nos, ó Espírito Santo, nessa tarde. Unge-nos com teu poder. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta-nos com força de ressurreição. Que toda a força das trevas, que toda a força da morte, que tem nos mantido enterrados pelos vícios, que tem nos mantido enterrados pelo pecado, nessa tarde receba o hálito da vida. Sopra nesse lugar o sopro da vida, para que revivamos em Cristo para uma vida nova. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo. Levante os seus braços e diga isso. Diga: vem, Espírito Santo. Com sua voz, irmão, diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Agora com sua voz, levante os seus braços. Irmão, irmã, o Espírito Santo está agindo no nosso meio. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Todos aqueles que jaziam enterrados pelo pecado, pelos vícios, receba o hálito da vida nessa tarde, meu irmão. Levante os seus braços e solte a sua voz. Levante os seus braços, força na sua voz, irmão. Receba a unção do Espírito nessa tarde. Receba o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Receba a força da ressurreição. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Oh, cantaralabasire, kindari corachadren carabasuturi cantaralabasire, kindaralabalari, herialabaria cantaralabaria sindaralabari candari, alabacarabashuluri cantaralabalaria, e cantaralabasire, kindaralabasire candaralabaria labaria labalaria la. Nada poderá me abalar. Com toda a força de sua voz, cante. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem
Jesus Cristo. Jesus. Proclame isso sobre a sua vida. Levante os seus braços e cante: Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Clame com toda a força do seu coração o nome de Jesus. Com todo o amor, dedicando a sua vida ao Senhor. Ele tem poder. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Creia, meu irmão, que nessa oração muitas enfermidades foram curadas. Muitas pessoas que estavam com dores físicas foram tocados e alcançados pela graça de Deus nessa tarde. Se você é um deles, estenda a sua mão e receba a unção de cura que vem do nome soberano de Jesus. E eu quero dizer para você, meu irmão, que estava oprimido, com depressão, com tristeza no teu coração, que a libertação acaba de chegar na sua vida. A tua libertação tem um nome e é Jesus. E eu te convido a dar uma salva de palmas para Ele. Aplauda, aplauda o Senhor Jesus. Ele, só Ele, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força